pela primeira vez, a fazer... Angola agora. Notícias. Primeira vez a fazermos hoje um encontro da Comissão Política depois das eleições gerais, ocorridas dia 24 de agosto. É a segunda reunião da Comissão Política, porque a primeira teve lugar imediatamente após a realização do Congresso, que foi repetido em dezembro do ano passado. Assim, é uma obrigação minha dirigir a todos os membros da Comissão Política e, através dos membros da Comissão Política, a todos os militantes da UNITA, os meus parabéns pela campanha que a UNITA soube fazer. Nós, em Angola, temos tido eleições que quase paralisam o país em processos muito longos. As últimas não foram uma exceção. As eleições de agosto, o último, praticamente tiveram uma pré-campanha de quase um ano e meio. O país viveu quase exclusivamente com o foco nas eleições durante uma parte substantiva de 2021 e durante todo o ano de 2022. E começo por fazer esta reflexão para dizer que nós temos que deixar de proceder desta forma. São imensos os danos que o país acarreta por causa desse posicionamento. Temos dito e dissemos em todos os nossos comícios, em todas as oportunidades que nós tivemos de conversar com os cidadãos, com os militantes, com os amigos, no âmbito da Frente Patriótica Unida, que nós temos que normalizar o funcionamento das instituições e da nossa própria vida. Nós temos que olhar para os processos eleitorais como circunstâncias cíclicas e normais, e não como algo extraordinário. As eleições vão ocorrer nos níveis e nos formatos comuns, dentro e fora das instituições. E elas são boas, porque elas permitem renovação. Porque não é bom quando se permanece muito tempo na interpretação de funções. Ganham-se vícios e perde-se sensibilidade. Independentemente de serem circunstâncias em instituições privadas, em instituições públicas, em partidos, na gestão do Estado, na gestão de organizações, quaisquer que elas sejam, elas devem obedecer a regras que tragam também ciclicamente a consulta aos membros sobre a condição de podermos continuar ou não na interpretação de funções. E temos que olhar para as eleições como algo regular e normal. E as nossas, infelizmente, têm tido consequências que não são as mais normais. Nós vivemos o ano todo de 2021 formatado em função das eleições de 2022. E não bastou o Covid, que nos trouxe já imensos problemas, vieram os jogos sem limite da tentativa da manutenção do poder, para além daquilo que são os referentes democráticos e os referentes do Estado democrático e de direito. Eu diria, e afirmei ontem também, que nós tivemos uma pré-campanha toda ela sobre circunstâncias não democráticas. E é por isso que os parabéns aqui dados fazem muito sentido, porque praticamente os últimos 3 anos foram anos de um conflito sem limites, sem regras, sem normas, sem parâmetros democráticos, desadequados
a um Estado democrático e de direito, desadequados aos valores constitucionais que estão bem respaldados na Constituição da República de Angola e nas leis da República de Angola. Mas, apesar disso, nós fizemos uma abordagem completamente positiva, uma abordagem de paz, uma abordagem de diálogo, uma abordagem de festa, e fomos acompanhados por vocês todos. E através de vocês, fomos acompanhados pelos militantes, pelos membros do partido. E fomos acompanhados pela ampla frente patriótica e pelo amplo movimento que criamos também à volta do desafio que nós iríamos enfrentar. E temos que dirigir também, já o fizemos, não quero mais, uma palavra especial para os angolanos, todos eles, para o cidadão angolano, porque o cidadão angolano correspondeu em festa, em alegria, em participação, e a nossa campanha é citada por todos aqueles que nos acompanharam. Como um exemplo, é citada como um exemplo. E, com alguma surpresa, nós fomos acompanhados dentro e fora do país. Lá longínquo, onde nós não imaginávamos. Mas houve muita gente que nos acompanhou. Eu estive recentemente fora do país. E eu quero vos dizer que foram praticamente todos aqueles que se cruzaram conosco e aqueles que, de modo particular, me pediram um abraço, que foi um abraço a cada um de vocês. Eu estive em alguns encontros em que os interlocutores que não me conheciam me pediram para me abraçar. E abraçaram-me com força, com ânimo, com a transmissão de energia. Eu senti que era um abraço com mensagem. E partilho porque não era uma mensagem para mim, era uma mensagem para vocês. Seguramente. Eu disse que em Angola, e as palavras podem ser duras, mas elas caracterizam a verdade, nós vivemos praticamente os últimos 3 anos num ambiente de terrorismo de Estado, completamente antidemocrático. E nós estamos a dizer isto para não repetir, para virarmos a página da convivência, do diálogo. Afinal, somos filhos do mesmo país, somos angolanos, pretendemos o bem de Angola. E não faz sentido acirrar extraordinário desânimos quando se tem uma eleição que, afinal, é cíclica, é regular, vai acontecer muitas vezes. E nós precisamos de fazer diferente. Mas não podem ser discursos apenas, tem que ser práticas e fatos. Práticas e fatos. E eu tive a oportunidade de estar com... Parece difícil de pronunciar, mas nós vamos pronunciar como exemplo, com o Presidente da República, João Lourenço. Tomei a iniciativa de lhe pedir um encontro. Tivemos as eleições correram bem. Tivemos a campanha que já citei aqui, correram muito bem os atos da campanha. Não que não tenham ocorrido muitos incidentes. Diria mesmo que houve incidentes em todos os atos da campanha. Nós soubemos contorná-los e passar a mensagem de festa e de esperança. Não reagimos àqueles que nos procuraram transformar os comícios em exposição. Soubemos contornar e tivemos êxito. Tivemos depois a eleição que foi muito participada. Eu não acredito na abstenção. Aquela taxa de abstenção é falsa, é fictícia. Estou a dizê-lo porque este é um momento particular. Estamos a abrir um momento importante de uma oportunidade de norte a sul de Angola, de rebatermos os desafios do nosso país. E eu não acredito que mais de 50% dos angolanos não quiseram escolher o seu destino, a realização do seu sonho. Não é verdade. Aquele número especulado resultou
da presença dos mortos nas listas, não houve mais nenhuma outra razão. Resultou também, diria, da deslocalização de cidadãos, como habitualmente ocorre. Muitos descobriram no dia que estavam a votar numa distância impossível de lá chegar. Continua a ser ainda uma prática. Mas votaram. E votaram fortemente. E eu devo partilhar com todos vós, com quem nos acompanha, que estas eleições trouxeram uma mensagem poderosa para nós todos. Não foi só para o regime, para nós todos. Estas eleições marcaram uma diferença substancial com as anteriores, com todas as anteriores. Estou seguro que os angolanos desta vez mandaram uma mensagem para dentro dos partidos políticos, também para nós. Estas eleições não foram as tradicionais eleições de contexto histórico ou emocional. Acabou esse tipo de votação, na sua maioria. Os angolanos foram votar em função do programa e em função das lideranças e das propostas políticas. Desta vez nós sentimos, mais do que antes, indiscutivelmente mais, do que votaram naqueles programas que podiam realizar o seu sonho e a sua dignidade. E votaram massivamente. Houve deslocação histórico-emocional partidária nestas eleições. É indiscutível. E tivemos o diferendo eleitoral que tivemos. Tivemos o contencioso eleitoral que tivemos. As instituições partidárias decidiram atribuir um vencedor, que nós não estamos de acordo. Temos as provas. Eu não disse tínhamos as provas, temos as provas, continuamos a ter as provas. E a nossa África, através do nosso ato, a nossa Angola, repetiu mais uma vez um roubo da vontade popular. E eu quero dizer que nós tínhamos preparado para contornar. Não tivemos o tempo todo, mas não vamos desistir, de maneira nenhuma. Não vamos desistir. Atribuído o resultado, o país fez uma festa extraordinária, não fez? Fez, não fez? Por que razão o nosso país não festejou o vencedor das eleições? Por que razão? Por que razão o vencedor das eleições não foi capaz de festejar nas ruas? Por que razão o povo contestou os resultados? Por que razão nós vimos imagens de alguns carros a pretender festejar e o povo a apedrejar e insultar? Por que razão? Não é a nossa leitura. E eu quero dizer aqui que não é só a nossa leitura. Em todos os locais por onde se passa, dentro e fora do país, há uma convicção de quem ganhou e de quem não ganhou. E nós temos que fazer diferente sobre o risco de estarmos a negar estabilidade, desenvolvimento, paz, harmonia, empregos, felicidade, realização ao nosso povo, a cada angolano e ao nosso país. Porque este tipo de procedimento tem consequências. É impossível, tenho dito, e vamos repetir, encontrar circunstâncias de desenvolvimento, de plena estabilidade, à margem do respeito escrupuloso pela liberdade do cidadão. É impossível. Nós vivemos um ambiente pós-eleitoral cheio de ameaças de prisões que atingiram um pouco transversalmente a sociedade.
não atingiram apenas os partidos políticos, atingiram também os ativistas cívicos, o cidadão. Nós temos um caso de um companheiro nosso agredido, a esposa cortada, os braços cortados várias vezes por facas quentes, e na primeira vez que saiu à rua, cortada nos seus membros. Quem é que tem condições de fazer este tipo de atos, meus amigos? Quem é que tem a disponibilidade de fazer isto, sem medos da justiça, sem medos das forças de defesa e segurança? Quem é que tem? Quem é que tem? Quem é que está a agir assim? Só podem ser instituições especiais. Não pode ser de outra maneira. E o que mais incomoda é o silêncio das instituições quando estas coisas ocorrem. Eu não tenho conhecimento de nenhum pronunciamento de nenhuma autoridade perante estas práticas. Eu não conheço nenhuma autoridade que veio a público lamentar as sevícias que são feitas à luz do dia contra angolanos, contra cidadãos, contra mulheres, com os seus filhos ao lado a acompanhar. Esta senhora, alvo desta brutalidade, estava acompanhada do seu filho de 2 anos, que assistiu a tudo isto, espancada. Quem fez isto voltou lá 3 vezes, à mesma casa, 3 vezes. Quem é que faz estas coisas? Quem é que tem a disponibilidade para fazer estas coisas? Que não tem medo para fazer estas coisas? Que pensa que tem a impunidade sem limite para violar liberdades e direitos individuais? Quem é? E nós não podemos ser coniventes com este tipo de posturas. Temos que ter a coragem da denúncia permanente. E temos que levar sem limites este tipo de práticas às instituições, para que elas não continuem a ocorrer. Não podemos aceitar. Temos que dizer não à violência. Vamos dizer não à violência. Não à violência. Não à violência. Sim ao Estado democrático de direito. Sim ao desenvolvimento e estabilidade. Sim ao respeito à diferença. E este ambiente é este ambiente que quem ganhou nos trouxe ao país. Eu perguntava ontem, num evento onde tive a oportunidade de intervir, imaginem a festa do país se a vitória fosse dada ao vencedor. Imaginem a festa que este país não teria feito. E é por isso que nós temos visto um país triste. Temos sim. O angolano tem mostrado que está triste. E nós temos que dizer a todos: vamos retemperar forças, vamos reganhar vontade de lutar, porque as metas não estão mesmo longe. Apesar do que nós vivemos, do que nós assistimos, apesar de tudo isso, aquilo que as eleições trouxeram, os resultados que nos foram atribuídos são mais uma vez eles a confissão de que qualquer coisa extraordinária aconteceu. Não é normal nós vermos as urnas a fechar e vermos a televisão pública a publicar uma violação à lei com resultados que corresponderam exatamente àqueles que foram declarados no fim. A primeira emissão que nós tivemos da televisão pública de Angola foi partilhado um estudo que tinha exatamente os resultados finais que o Tribunal Constitucional formalizou. E, meus amigos, não foi fácil, não pensem que terá sido fácil perder a maioria de 2/3 habituais histórica deste país. Acham que foi fácil? Acham que foi fácil ter chegado ao mínimo possível, a 51? Acham mesmo? Foi a demonstração clara de que aquele foi o mínimo que garantiu ainda a continuidade do regime, mas que não tinham condições de ir para além do mínimo, sob o risco da revolta generalizada do país. Não tenho dúvidas. Mas apesar dos cenários,
nós entendemos com maturidade, depois de um amplo debate, e vocês todos acompanharam, uma ampla auscultação nacional, nós enviamos delegações para o país todo para conversar com as estruturas do partido, mas também com a sociedade. E desse diálogo resultou um posicionamento generalizado de que devíamos continuar a trabalhar dentro das instituições e fora delas. E devíamos ocupar os nossos lugares com coragem. E devíamos abraçar o desafio do futuro e trabalhar sem limites para trazer a democracia, a liberdade e a prosperidade ao nosso país. E assim fizemos. Tomamos posse e durante estes últimos 2 meses trabalhamos afincadamente, todos nós, vocês também, porque nós fizemos os balanços, todos nós, a todos os níveis do processo eleitoral, do longo processo eleitoral. Fizemos em todas as localidades, nos municípios, nas províncias, a nível nacional. E tiramos as nossas ilações para abordarmos para melhor. Dizia ontem, ficamos com um balanço que nos mostrou o que foi positivo e repetir o positivo para melhor, e o que foi negativo e excluir o que foi negativo. E trabalhamos afincadamente a atualizarmos o programa de ação do partido. Programa esse que vai ser discutido e espero votado positivamente nesta reunião. E atualizamos o nosso programa estratégico, que vai ser o referente dos nossos atos neste ciclo que agora se inicia. E vou repeti-lo internamente, mas não tem problema nenhum em repeti-lo para o país. Ciclo que tem pelo caminho referentes estratégicos essenciais. As nossas autarquias locais. Nós não nos vamos cansar de trabalhar para a realização das autarquias. Não vamos, não. Nós vimos um diplomata esta semana com muita coragem, num ato de comemoração do aniversário do seu país, afirmar a importância de Angola realizar as autarquias. Foi muita coragem. E foi uma coragem enorme porque foi perante as autoridades governativas deste país, que nos estão a deixar uma mensagem de que não tem pressa. Não tem pressa. As autarquias não são uma questão de pressa, são uma questão de necessidade. Necessidade capital, sim. Não sei quem o disse. Nós não temos condições de arrumarmos devidamente o país que temos, de correspondermos à esperança de empregabilidade, de desenvolvimento, de segurança, de educação, de energia, de boa estrada, se não tivermos os municípios com legitimidade do cidadão, eleitos os seus dirigentes. Este é um governo autónomo e complementar que assusta os regimes ditatoriais. Assusta os regimes que não respeitam a democracia. As autarquias devem ser realizadas e devem ser realizadas em 2023. Não é uma promessa minha, não. Nós fizemos esta promessa e alguém nos seguiu. E nós não convidamos para que fôssemos seguidos desse tipo de promessas. E temos aquelas promessas que não são só nossas, são também de quem hoje está sentado na cadeira da governação. Então não vamos frustrar o nosso povo. Vamos realizar as autarquias, mas não as autarquias que sejam a negação da realização do poder local. Porque já estamos a perceber
que o formato e o caminho que nos querem trazer em novas partilhas administrativas e outras que tais são, em parte, o contorno da realização das autarquias locais em simultâneo em todos os municípios do nosso país. Deixemos-nos de ter a criatividade, porque não é positivo ter a criatividade para negar direitos de cidadania, ter a criatividade para fazer aquilo que fez Moçambique, que tem o poder local há quase 30 anos e não tem autarquias locais na sua funcionalidade efetiva e plena, nem em todo o país. E eu sei que Angola tem um modelo moçambicano como aquele que mais me inspira. E nós vamos aconselhar, não vamos abrir mão de dar esse conselho ao Sr. Presidente, e não só. Sigam Cabo Verde, onde o Governo tem enviado tantas delegações. É o contexto africano e é um modelo de democracia que deve ser seguido. Que teve a coragem, em dificuldades e em pobreza, de realizá-las em simultâneo em todo o país e em ambiente democrático. Estão lá os resultados. Os níveis de desenvolvimento adquirido, de dignidade adquirida, de escolaridade consentida e de respeito que tem hoje de todo o mundo. Sigamos os bons exemplos. E as autarquias são uma meta. E o grupo parlamentar, e nós todos, e cada um de nós onde estivermos, temos que afincadamente nos colocarmos em trabalho para que esta não seja uma vontade negada. Porque, disse-o também ontem e vou repetir, estas negações também é um aviso à navegação, depois são punidas seriamente. O angolano tem maturidade hoje para demonstrar o que pretende. Eu tenho a certeza que a repetição de uma fraude maciça não terá um abraço das populações. Não terá mais. Não acredito. Não acredito. Não acredito mesmo. Não acredito. Não acredito. Temos sufoco, além das autarquias, seguramente, em 2027. E em 2027 retemperado, com o programa atualizado e com as energias reatualizadas. Mas não posso deixar de dizer que a UNITA pelo meio tem um congresso de 2025. E, independentemente do congresso, o programa é do partido, não é do presidente. E por isso tem um olhar no foco de 2027. E devemos todos motivar e preparar para fazer melhor. Porque Angola merece e Angola espera, efetivamente, que façamos melhor. Eu dizia também que temos um país triste. Mas esta tristeza também existe pela dimensão de pobreza em que o país se encontra. Hoje, apesar dos preços extraordinários do petróleo, apesar da poupança que Angola está a fazer, o diferencial entre o preço que está no Orçamento Geral do Estado e o preço de venda permite a acumulação de milhares de milhões de dólares ao nosso governo, ao nosso tesouro. E estes milhares de milhões, ou estes bilhões de dólares acumulados, não estão visíveis no orçamento e têm que estar visíveis nas prestações de contas do nosso governo. Não foi feito nenhum orçamento retificativo, como deveria fazer qualquer governo sério e transparente. E os especialistas falam em cerca de 11 mil milhões de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Angola passou ao lado de uma oportunidade de desenvolvimento com o boom petrolífero que teve no início do ano 2000. E hoje nós estamos a pedir e vamos exigir e fiscalizar que não passemos de novo ao lado desta extraordinária condição de investirmos em infraestruturas
de investirmos em bens e serviços que sirvam efetivamente os angolanos todos e não em ordens de saque contínuos, em contratação simplificada contínua que leva a desperdícios extraordinários e a perda de oportunidades de podermos garantir maior segurança às gerações vindouras. É preciso combater a pobreza como um programa estratégico do Estado. É preciso incentivar a criação de empregos, particularmente para a juventude. Esta extraordinária juventude que esteve presente de forma única durante a nossa campanha e que está no desemprego. É preciso investir na mulher, força de trabalho e de referência e de sobrevivência dos nossos lares, da educação, de sacrifício e de entrega. E eu vou terminar para dizer que os desafios do mandato são muito grandes, mas nós devemos fazer tudo para no final termos de facto uma Angola mais democrática, uma Angola com poder local realizado, um poder local verdadeiro, uma Angola com as reformas incontornáveis e necessárias para permitir o desenvolvimento. Não é possível termos desenvolvimento, e eu dizia, sem as liberdades. Não é possível termos o desenvolvimento sem a democracia. Não é possível termos o desenvolvimento sem o Estado de Direito. Não é possível termos o desenvolvimento com o Estado partidário, com as instituições partidárias a prevalecer. Não é possível ter desenvolvimento com a alteração das prioridades, com os partidos sobrepostos ao país. Não é possível. E eu estou convencido que para realizar estas reformas é preciso vocação, vontade política, sacrifício e entrega. Mas nós vamos fazer tudo para ajudar quem se encontra na governação a ir de encontro às esperanças e às expectativas do nosso povo. Declaro abertos os trabalhos da Comissão Política. Muito obrigado. Presidente.